gente já pode começar. Começou? Roberto, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Eu estou bem, na medida do possível, caminhando. Tá bem? O que é que te trouxe aqui? Você tem uma queixa, uma reclamação? Foi meus pais que me indicaram para vir para cá. Me indicaram pra mim? Foi. E qual foi o motivo? Eles conversaram com você sobre isso? Disseram o porquê de você ter que vir pra cá? Eles estão achando que eu estou isolado, que eu não estou conseguindo interagir. E também me falaram que umas questões em casa, sabe? Que com minha mãe, que às vezes eu quero uma coisa, ela quer outra. E aí às vezes não dá muito certo. Mas basicamente eles falaram isso e tal, aí eles me encaminharam para cá e eu achei, né, interessante, né? Fiquei curioso para saber como é esse tratamento, essa questão aí. Certo. Você tem irmão, Roberto? Eu tenho uma irmã, Uma irmã? Quantos anos ela tem? tem 9, 9 anos? Ela é mais nova então. mais nova. Então na casa são você, sua mãe e sua irmã. Isso, e meu pai. E seu pai. Meu pai, minha mãe E sua irmã. minha irmã. Minha irmã tá legal, minha irmã é tranquilinha. Como é que é a tua relação com tua mãe, com teu pai? Como é que... Doutor, veja bem, meu pai é tranquilo, não tenho muito questão com ele, é praticamente um amigão para mim. Né? Ele apoia em algumas coisas, embora ele às vezes não está muito presente, porque ele trabalha muito, mas não tenho muito a reclamar. Quem fica em casa mesmo é minha mãe. Aí minha mãe manda umas coisas, eu tenho que fazer, arrumar meu quarto, as coisas lá. É bem difícil isso aí, sabe? E tem coisas que as regrinhas lá que eu não gosto de cumprir não, porque cansa muito minha cabeça. Desde sempre foi assim ou teve alguma coisa que levou a mudar isso aí? Rapaz, que eu me lembre, eu acredito que foi uma situação lá com meu cachorro. Meu cachorro e uns garotos da escola mataram meu cachorro. Tu acredita? Mataram seu cachorro? Mataram meu cachorro. Como foi isso? Eles deram bola pro cachorro, jogaram uma comida envenenada e o bichinho estrebuchou lá. Quando eu cheguei, não deu pra salvar não. O bichinho foi muito ruim pra mim, né? A partir daí eu acho que eu fiquei meio mais assim, mais fechado e também comecei a questionar mais um pouco. Eu já acho que eu tinha uns 9 anos nessa idade aí. Esses meninos também eram teus amigos da escola antes disso? Eles não eram tão amigos, eles eram um grupo mais velhos assim, sabe? Ele era de outra sala, eles eram alunos mais velhos e muitas vezes eles tiraram brincadeira com a gente, porque a gente era menor. E teve um dia que eu levei esse cachorro para lá e eles fizeram isso. E quando eu estava na sala não deu para salvar. Aí eu fiquei muito triste, chorei muito nesse tempo. Aí depois disso eu nunca mais minhas emoções ficaram mais, vamos dizer assim, mais frio, né? Mais frio, mais fechado, porque não se faz, né? O que os caras fizeram, esses rapazes fizeram, né? Faz muito tempo isso, Roberto? Faz uns 5 anos. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, 9 para 10 anos. E esse menino acho que tinha uns 12 anos. E eu fiquei assim, sem até querer ir para a escola, não queria mais ir para a escola, porque eu fiquei muita raiva dele, sabe? Tristeza não, mas muita raiva acumulada. Aí, mas depois minha mãe me convenceu, meu pai de eu voltar, eu voltei a estudar, mas em algum momento ele acabou mudando de escola, me mudou de escola para eu poder não ver mais esses meninos, esses garotos. E mesmo assim, nessa nova escola, você ainda
tá ficando mais fechado, não está conseguindo interagir muito? Ou nessa escola você já tem mais facilidade de interação com os seus outros amigos? Eu interajo com algumas pessoas, com alguns colegas, né? Mas não com a maioria, não. É só com alguns, um ou outro, e muitas vezes são aqueles mais deslocados também. A gente acaba tendo uma identificação ali, eu gosto, porque às vezes gosto das mesmas coisas que eu, gosto de jogar bola, gosto também, mas assim, o grupão, aqueles. Aí realmente eu sou um pouco afastado, eu não me sinto muito bem. Não é legal pra mim, sabe? Nesse momento, quando teve esse evento aí com o teu cachorro, teve alguém, quem foi da tua família que te acompanhou? Teve alguém que te apoiou? Foi na escola contigo resolver isso? Como é que isso se resolveu? Como é que se deu lá? Eu liguei pro meu pai, né? Meu pai que foi buscar o agente, o cachorro, tentar levar para o hospital, né? Meu pai saiu do trabalho, depois minha mãe foi lá no hospital, nesses hospitais de animal, né? E os dois chegaram juntos lá, mas já não dava mais para fazer nada. E foi muito difícil esse momento aí para mim, porque eu gostava muito. Tinha alguém que você acha que se tivesse te apoiado, isso não teria acontecido, por exemplo? Tipo, teve a falta de alguém assim, dando esse suporte? Talvez se meus pais, ou meu pai ou minha mãe, um dos dois tivesse, né, me orientado a não levar o animal para o colégio, né, já sabendo que, né, eles não sabiam, né? Também se eu tivesse contado para eles que tinha alguns garotos que já perseguiam lá, me perseguiam, né? E perseguiam meu grupinho lá também, os garotos mais velhos, eu também não contei, né? Mas se tivesse, talvez, se eu tivesse contado para meu pai e minha mãe, né? E se eles tivessem sabido disso, pode ser que eles tinham me orientado a não levar, porque se eu não levasse, não ia acontecer. Sim. E realmente poderia ter sido diferente se eu tivesse me aberto mais lá em casa, contado o que acontecia, porque eu não contava nada em casa, sempre foi assim, essas coisas de relacionamento, de colégio, a gente resolvia lá mesmo e estava tudo assim, né? Tudo se resolvia, de uma forma ou de outra, se resolvia. Mas se eu tivesse contado como era, talvez a minha mãe, né, que estava mais próxima de mim, a minha mãe. Meu pai foi mais no trabalho. Ela poderia ter dito para eu não levar o animal e talvez isso não tivesse ocorrido e eu não tivesse sofrido isso aí. E hoje esse teu comportamento de não conseguir se entrosar, de não conseguir participar e não abrir esse espaço para esse contato também, tu acha que pode estar ligado a esse evento? Pode ser, porque na época foi quando eu comecei a me isolar, mas foi nesse momento aí. Pode ser que tenha a ver, porque são alunos, né? Também, que na época eu era mais tranquilo, meu relacionamento com os coleguinhas lá era mais tranquilo. Pode ser que sim. Tem a desconfiança. E hoje tem algum lugar, tem alguma coisa, em algum momento para você, tem até essa dificuldade de ir lá, de conseguir fazer essa amizade, de ceder ou de abrir esse espaço para uma amizade diferente das que você conhece, que você trabalha e lida mais. Eu acho que pode ter a ver com esse evento? Eu sinto medo, né? Eu sinto medo de, tipo assim, de não ser aceito, de chegar e ser rejeitado. E às vezes esse medo vem como, assim, sintoma, assim não é sintoma, vem como reação no corpo. Eu fico suando frio toda vez que eu penso em me relacionar, né? Eu suo frio, às vezes eu fico com a mão tremendo, e aí isso me impede de avançar, assim, num novo relacionamento de amizade, por exemplo. Aí eu fico meio assim, acho que eles vão me julgar,
e aí eu fico com medo e tenho esse reflexo, aí para que isso não aconteça, eu fico no meu lugar, eu permaneço quieto e assim a vida vai levando. No teu dia a dia, quando tu lembra quando tu era criança, quando mais novo, como era o teu relacionamento com teu pai? Sempre foi assim, dessa forma mais distanciada, teu pai sempre trabalhando e tua mãe sempre do lado ali, ou como é que era, como é que se dava essa dinâmica? Teu relacionamento agora com teu pai? Não, meu pai sempre viveu muito para o trabalho. Ele nunca foi de dar limites, não, nunca foi de brincar. Ele era assim, de estar presente nos eventos festivos, né? Sempre teve. Mas assim, eu nunca tive essa relação próxima, assim. Tinha alguma outra pessoa que tu se relacionava mais com teu avô? Até Um tinha. tio, alguém, um professor, alguém com quem você se relacionava mais? Tinha meu avô. Meu avô, avô parte de mãe, né? Que sempre estava lá presente. Tu conviveu muito com esse teu avô ou não? Ele conviveu só uma parte? Como é que era essa relação com teu avô? Era mais próximo, era mais acolhedor, não? Era boa, mas não tão acolhedora não. Era uma... Ele gostava de estar comigo, né? Com a minha irmã também, ele vinha, muitas vezes levava para passear, né? Aí às vezes brincava, assim, um pouquinho lá no joguinho. Mas é uma relação também amistosa, mas não era muito frequente. Por quanto tempo, mais ou menos, tu conviveu com teu avô nessa relação? Assim? Ele aparecia, ele comparecia lá. Quanto tempo assim? Quantos anos? Quantos anos, mais ou menos? Acho que eu me lembro, acho que dos 3, 4 anos de idade até uns 7, mais ou menos. É que eu me lembro do meu avô. E mais uma relação assim de afeto, né? Uma relação boa, mas não muito frequente. Entendi. E a partir daí, o teu avô faleceu, teve alguma coisa, ou vocês se distanciaram mais? Como foi que se deu aí a dinâmica? E tu passou a conviver mais com a tua mãe, na rotina da tua mãe dentro de casa, e teu pai? Exatamente. Meu avô, ele realmente ele foi embora, foi morar em outro lugar, em outra cidade. E eu fiquei mais assim com minha mãe, então ele só vinha nas férias, casa assim, né? Mas poucas situações que eu via, só evento mesmo, por exemplo, Natal, isso, Natal, às vezes um aniversário, porque ficava difícil deles virem, né? E aí eles só vinham mais, aí eu comecei a conviver assim, lógico, eu convivia com minha mãe que estava sempre presente, mais presente. E aí e meu avô, ele vinha esse tempo, depois de um tempo ele ficou mais espaçado. Como é que era a tua relação com a tua mãe nesse mesmo período? Porque pelo que você está falando, conviveu mais, uma relação mais próxima com a tua mãe. Como é que era essa relação? A minha mãe não me dava, assim, eu não sentia afeto, né, carinho. Não muito, era mais tipo controlar, né, ir para a escola, organizar as coisas, né, as regras. Ela cuidava nesse sentido de que eu funcionasse para que eu conseguisse cumprir a escola, né, a rotina. Ela estava sempre ali cobrando. Minha mãe cobrava muito de mim, desde sempre. Meu pai era mais assim, na dele, né? Mas a mãe, tudo, ela cobrava muito. Muito crítica, minha mãe, sempre foi. Entendi. Sempre assim. Sempre foi assim. Como ela reagiu quando você contou o que tinha acontecido com o teu cachorro? Como é que ela se deu com ela isso? Ela colocou a culpa em mim. Ela disse, por que você foi levar o seu cachorrinho para a escola? Já o teu pai como reagiu? Meu pai bem mais tranquilo, já foi resolver, já foi buscar, né, o que é que podia fazer, levar para o hospital e tal. Minha mãe não, minha mãe, ela sempre foi muito crítica, colocava a culpa mesmo em mim, porque eu deveria saber que eu não deveria levar o
meu cachorro para a escola, na cabeça dela, né? E hoje você ainda convive mais com a tua mãe nessa tua dinâmica do dia a dia, né? Muito mais com a tua mãe do que com teu pai. Isso, a minha mãe é que cuida, o papai está normalmente sempre trabalhando, e minha mãe está no dia a dia, faz ali comigo, só que eu não consigo muito conviver com ela, eu fico mais no meu quarto, sabe? Mas hoje em dia eu tô ficando mais no meu quarto, no meu computador, ali, né? Celular, ali, vendo esse computador, vendo minhas sériezinhas e olhando alguma coisa da escola também, né? Para pelo menos eu conseguir passar ali na média 7 para passar de ano. Nunca tive dificuldade para passar de ano não, mas sempre foi assim no limite. É. Então, Roberto, o que a gente vai tentar fazer aqui é tentar enxergar o que é que está te levando a ter essa barreira, essa trava nos novos relacionamentos, nas novas relações. Então a ideia é perceber nessa dinâmica com teu pai e com a tua mãe, em que lugar você está. Percebe? Então assim, a ideia é que tu perceba o que é que está te levando a resistir a essa abertura. Porque essa dinâmica está montada, certo? Tu cresceu com essa dinâmica, a posição da tua mãe, com a posição do teu pai, e onde é que está Roberto aqui nessa história, entendeu? Então, o que é que está me levando nesse novo relacionamento, a partir dessas minhas experiências, e aqui a gente vai tomar como referência a tua experiência de frustração com esse evento, o que foi que aconteceu, como eu fui tolhido, né? Então, a partir disso aqui, é que a gente vai tentar fazer com que você crie a ideia do que pode estar te levando a ter essa resistência, a resistir a esse novo, a essa nova relação, se isso está te incomodando, entendeu? Então, se isso não está te deixando partir para o novo, começar uma coisa nova, identificar como é que tu percebe aí, traçando agora aqui um paralelo para a situação atual, nessa tua nova dificuldade de ter relacionamento, como é que tu te percebe, como é que tu vê essas duas figuras aí que lidam contigo no dia a dia, né? Teu pai e tua mãe. Tua mãe está falando que ela é mais restritiva, né? Mais impositiva e tal. Então, assim, se ela desempenha esse papel, né, ser mais restritiva, ele está mais aí em cima, percebe que assim, nesse teu novo relacionamento, ou nessa tua nova, nesse começar uma nova amizade e tal, o que pode estar te segurando seja esse medo, talvez, dessa punição. É verdade, pode ser mesmo. Minha mãe, muito crítica, e eu acabei... Ela tem coisas nela que eu rejeito e eu também acabo sendo prejudicado. Porque ela também é muito boa de relacionamento. E ela é boa de organização. Ela é muito organizada, muito disciplinada. E eu rejeito normalmente, olhando agora, eu fico rejeitando essas coisas que... as habilidades que ela tem, que eu poderia ter em mim, e acabo me prejudicando também. Além daquela questão do evento lá do meu cachorro, se eu conseguir começar a aceitar minha mãe do jeito que ela é, poxa, fiquei até assim pensando, se eu aceitar minha mãe do jeito que ela é, entender isso aí, pode ser que eu consiga melhorar bastante em algumas coisas, como me organizar melhor, ser mais disciplinado, cuidar, ser mais aberto, mais tranquilo para essas questões das novas amizades, que realmente, você falou, que realmente me prejudica, porque às vezes eu quero entrar num grupo, eu não consigo. Eu gosto de algumas coisas, eu gosto de uma questão, por exemplo, de música, e tem um grupo lá que gosta de rock, eu não consigo entrar. Mesmo sendo um grupo mais rebelde assim, eu não consigo. Pode ser isso aí. E pensando bem, foi muito interessante isso aí. Pode ser que esse medo de tentar fazer, de tentar me envolver, de tentar ultrapassar, de fazer alguma coisa que esteja fora daquela caixa que eu estou colocado, né, me puna ou eu seja punido de uma certa forma, como eu já fui uma vez,
entendeu? E que isso seja uma punição muito grave, como foi a punição de perder meu cachorro, entendeu? Então, tenta avaliar por esse aspecto, por esse ângulo aí. O que é que está me levando a não ceder isso? Se hoje eu não tenho mais essa punição, né, dessa figura da minha mãe, do meu pai, ou de qualquer pessoa que seja, me punindo, me restringindo, de eu não poder fazer uma determinada coisa, e se eu fizer, eu vou ter que arcar, e aquilo pode ser um preço muito alto, né? Então, tenta avaliar nesse sentido se essa punição não está partindo do próprio Roberto mesmo. Eu mesmo já me punindo antes, né? Isso, baseado nesse evento anterior, eu esteja me tolindo de partir para esse novo, entendeu? Baseado nessa minha experiência, dessa estrutura que eu tenho, a estrutura familiar que me constituiu. Então, eu fui constituído assim, né? Então, eu, Roberto, vou poder trabalhar em mim isso, né? Porque a análise que a gente está fazendo aqui é do Roberto. Então, a análise da sua mãe, do seu pai, aí dessa estrutura toda, aí se eles fizerem análise, a gente consegue até avaliar e de repente avaliar juntos, mas agora a gente está fazendo análise do Roberto. Então, é o Roberto se identificar no meio dessa conjuntura toda, né? Então, o que é que está me levando a não conseguir dar esse passo a mais? De não transpor isso. Se isso está me fazendo mal, eu, Roberto, como que eu consigo avaliar o que é que está me segurando de fazer isso? Avalia de repente se eu não vou ter, talvez, um medo de ser punido ou medo de arcar com a consequência do que é que pode acontecer. Pode ser que a punição não seja nem dada mais pela minha mãe num determinado outro tipo de coisa, né? Eu quero fazer uma viagem, eu quero entrar numa nova banda de rock. Pô, mas será que se eu entrar numa banda lá de rock e tal, não tem alguém que não vai gostar que eu toque de determinado jeito? Quais são os seus medos com relação a esse novo? Entendeu? Ser mais cobrado. Posso buscar ser mais flexível, porque eu acho que aí pode ser que essa rigidez tenha me acompanhado por conta dessa questão com a minha mãe, né? Posso buscar ser um pouco mais flexível, entendendo que ela é minha mãe, aceitando, né? Mas dizendo que eu não preciso ser igual a ela, né? Exato. Será? Hein, doutor? E o medo da falha. O medo de errar. O medo da punição pela falha. Isso. O erro. Então tenta avaliar isso. E em tudo que você estiver avaliando também, porque tem a possibilidade de não dar certo também, óbvio. Com várias coisas que a gente faz que não dão certo. Mas a gente faz várias coisas que sim dão certo, né? Então a gente tem que se cercar e ter as principais ferramentas para fazer aquilo dar certo, óbvio, todo o zelo, dever de cuidado com tudo que a gente vai fazendo, mas se cercar, né, das principais ferramentas para me levar aquilo a dar certo. E se não der, como eu vou lidar com a questão da punição, da não aceitação, do não dar certo, né? Então, assim, entender que esse mecanismo pode já ter sido desenvolvido nesse momento lá com esse evento com o seu cachorro, e que isso pode estar sendo trazido a todo momento que você vai, sofre por conta disso, mas toda hora que você tenta dar um passo nesse sentido, isso pode, e aí você tem que avaliar isso. Se eu lembrar do meu cachorro e ficar ainda triste, já faz tanto tempo, isso pode ser um sinal? Pode ser um sinal, mas pode ser que em outras coisas, já que você mesmo está relatando que em várias outras coisas você está deixando de fazer, e aí já não são outras coisas que o seu cachorro está envolvido, né? Que isso aí tenha sido só um ponto, um marco para desenvolver essas várias outras coisas, entendeu? Então, assim, aquilo é o gatilho para várias outras coisas, tá? Que inconscientemente você vai trazendo, mecanicamente repetindo com várias outras coisas baseado num determinado ponto. Então, eu estou repetindo baseado naquele meu evento lá que foi ruim, que não foi uma coisa boa, né? Que me deixou chateado. Seria, vamos dizer assim, eu só faço. repete para se proteger, seria isso? Para não sofrer? Repete porque foi um mecanismo que eu aprendi que está na minha estrutura, tá? Então, eu desenvolvi um mecanismo de
punição, ou quem me fez esse tolimento, quem me deu esse corte, a forma que foi dado esse corte, a forma como eu cresci com esses cortes, me levaram a ter esse tipo de comportamento. E aí esse comportamento não é só com um cachorro, entendeu? Aí o comportamento vai ser para entrar em uma banda, para fazer diversos tipos de outras coisas. E aí a gente traz isso e repete esse evento de forma mecânica em várias outras coisas. Então o segredo seria eu olhar para isso aí e ver como pode se apresentar em outras áreas da vida. O importante é você pegar, fazer um exercício, começa a fazer um exercício de testar. forma mais simples. Verifica o que é que está sendo o teu medo, assim, pô, se eu tentar entrar nessa banda, qual a perda que eu tenho se eu tentar entrar na banda? Certo? A banda é uma coisa, vamos supor que seja uma coisa elementar, ou se eu quiser mudar de, entendeu? Uma coisa mais elementar, uma coisa mais básica. Né? Então, vamos dizer assim, não é um grande feito. Óbvio, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas como eu vou trabalhar, ou como eu vou ficar se não der certo? Antecipar isso, até para poder meio que me frustrar menos caso não dê certo, entendeu? Então, assim, como é que eu consigo antecipar esse movimento? Isso para qualquer outra coisa, tá? Então, vou tentar, vamos construir uma nova amizade, conhecer um amigo novo. Vários amigos, nem todos os amigos da sua sala se dão bem, né? Alguns se dão bem, outros não e tal. Por quê? Alguns têm uma afinidade, outros não têm. Então, assim, tenta fazer fluir uma amizade, tentar fazer o que você estava pensando de entrar na banda e tal. Começar e você imagina, e ali, você também pesar, pô, esse movimento, essa tentativa de fazer isso, é uma coisa pesada, difícil? É difícil para você, assim, fazer, dar um bom dia, um oi, conversar com alguém e tal? O que é que está me levando a ficar... A ideia é que você pense sobre isso. O que é que está me levando a não dar... O que é que eu vou deixar de ganhar se eu fizer isso? E aí pensar até mais, pensar ao contrário. O que é que eu ganho? O que de pior pode acontecer e o que de melhor pode acontecer também. Isso, qual o ganho que eu tenho quando eu der esse... Qual o ganho que eu vou ter quando eu der esse passo? Qual o ganho que eu vou ter quando eu entrar na banda? O que é que eu posso alcançar? Entendeu? Óbvio. E aí você vê se, no momento em que eu não conseguir, algumas coisas eu consigo, outras coisas não, como qualquer pessoa na vida, né? Mas assim, é você começar a observar que pode estar se segurando exatamente o movimento que foi criado da punição quando se perde. Entendeu? Então talvez isso tenha sido tão avassalador, tão categoricamente assim destruidor, que te colocou no lugar de não conseguir dar mais esse passo. E aí mecanicamente eu estou fazendo um movimento para dentro, entendeu? Porque você teria grandes perdas se sair para conhecer alguém, se falar com alguém, se entrar na banda. Mesmo que essa banda não dê certo, você tente outra. Não tem grandes perdas, seriam bons ganhos, né? Tá fazendo o que eu gosto e com as pessoas, com um grupo lá legal e tal. Talvez eu vou testar isso aí, vou tentar me entrosar em um grupo para começar a ir transformando esse meu, vamos dizer assim, um medo social, né, de me aproximar das pessoas. Acho que eu vou seguir essa sua orientação, achei muito interessante, muito boa. Tá certo? É isso aí, doutor Roberto. Tente e na próxima sessão nós voltamos a conversar. Tá show, irmão. Beleza? Valeu. 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 Acho que foi bom.